Olá, estamos aqui hoje para mais uma dica de direito e o tema de hoje é sobre processos que aguardam uma decisão de Brasília. Muitos de vocês, clientes, já ouviram do seu advogado que o seu processo se encontra parado porque aguarda uma decisão em Brasília. Mas por que acontece isso? Então o objetivo de hoje é entender um pouco por que o processo fica parado ou suspenso, como nós dizemos, aguardando uma decisão de Brasília. Bem, os processos no Brasil ele tem uma primeira instância, que é o juiz, que julga, né? O juiz do fórum, o juiz da Justiça do Trabalho, o juiz da Justiça Federal. Depois nós temos uma segunda instância, que são os tribunais inferiores, que nós chamamos. E depois nós temos um segundo grau superior, né? Muitos chamam de terceiro grau, que são o STJ e o STF, né? Então, se o seu processo se encontra suspenso, parado em tese, aguardando uma decisão de Brasília, ou porque o seu processo envolve uma matéria constitucional, uma matéria que está prevista na Constituição e o STF tem que se manifestar sobre ela, ou seu processo envolve uma matéria legal, ou também chamada de infraconstitucional, pois é uma matéria que envolve a legislação em si, né? Legislação federal nesse caso, porque para o processo chegar até o STJ ele tem que envolver uma decisão, uma legislação, alguma contrariedade à legislação federal ou que a decisão de um tribunal contraria a decisão de outro tribunal sobre a mesma matéria. Então, quando o seu processo estiver suspenso, quando você ouvir que ele estiver suspenso do seu advogado, você já sabe que ele está aguardando uma decisão ou por matéria constitucional ou por matéria legal. Existe uma outra possibilidade de suspensão do processo, que é quando vários processos discutem uma mesma matéria semelhante, o STF ou o STJ manda suspender o trâmite, o andamento de todos os processos do Brasil para ele dar um julgamento que vai afetar todos os demais processos. Isso pode envolver o direito em si que você está buscando no seu processo, como pode envolver uma questão processual. Por exemplo, esse processo deveria andar na Justiça Federal ou deveria andar na Justiça Estadual, a Justiça do Fórum. Então, quando você ouvir do seu advogado, você já vai saber agora por que o seu processo está parado, aguardando uma decisão de Brasília. É por uma desses fundamentos que foi dito aqui. Bem, hoje ficamos por aqui e nos encontramos na próxima quinzena para mais uma dica de direito.